Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, só que agora para trabalhar diferença entre massa e peso. Também assunto do volume 2 do livro didático, ok? Se quiserem pegar aí um caderno, alguma coisa, o foco dessa aula vai ser justamente qual é a diferença entre massa e o peso. Para isso, primeira coisa que nós vamos fazer então é entender massa e peso. Será que tem diferença? Será que não tem? Aqui eu coloquei uma imagem mostrando para vocês justamente como se eu tivesse a mesma pessoa na Terra, na Lua, em Júpiter e, se fosse possível, no Sol, ok? Vejam que a massa da pessoa, em momento algum, sofreu alteração. Porém, o peso sofreu alteração. E bem grande, por sinal. Como assim sofreu alteração? Vamos entender, então, como seria essa diferença, então, massa-peso. Vamos entender o que é. Massa. O que vem a ser massa? Massa é quantidade de matéria que constitui o corpo. O nosso corpo tem massa. Nós podemos medir essa massa. Ou seja, ela é medida por meio de uma balança. E ela não varia. Vocês acabaram de ver aquela imagem. Independente do lugar que eu esteja, a massa não varia. Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma balança. Essa é balança típica para medir massa, ok? Ela não varia. Claro que eu não estou falando aqui de engordar ou de emagrecer. Estou falando da massa da pessoa. Independente do local que eu esteja, essa massa não será alterada. Ela é considerada uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Para eu saber a tua massa, basta você me dizer 50 quilogramas. Ok? Eu já entendi. Basta o número e a unidade. Isso é uma grandeza escalar. A temperatura hoje está 23 graus Celsius. Ok, está calor. Está 0 graus Celsius. Ok, está bem frio. Eu não preciso dizer que tem direção, tem sentido. Isso é uma grandeza escalar. E ela é representada pela letra M, M minúscula. Sua unidade no Sistema Internacional, ou seja, o SI, é sempre o quilograma. Mas a gente pode ter massa em grama, em miligrama, centigrama. Mas no Sistema Internacional de Medidas, o quilograma é a unidade internacional. Tudo bem? Depois nós temos peso. Peso é a força com que o corpo é atraído para o centro de um corpo celeste. Então, agora eu já estou fazendo referência a um corpo celeste, seja a Terra, a Lua, Júpiter, Sol. Lembra da minha primeira imagem que tinha alteração no peso? Por quê? Peso é força da gravidade. É a força com que esse corpo, esse planeta, esse corpo celeste vai puxar em relação à sua gravidade. Ele é medido por meio de um dinamômetro, certo? Pode ser o tipo de material. O principal que a gente usa é o dinamômetro, mas a gente pode medir o peso utilizando um dinamômetro, tá? É uma grandeza vetorial, por quê? Porque é um vetor. O que é uma grandeza vetorial? Ela precisa de uma orientação. Por exemplo, neste dinamômetro aqui, o peso está na vertical, então ele tem a direção, é vertical. Qual é o sentido que ele está? É de cima para baixo, então ele está para baixo, ele está puxando isso para baixo. Isso é grandeza vetorial, ela necessita de uma orientação, direção e sentido. Sua unidade de referência no Sistema Internacional é o Newton, ok? Depois, matematicamente falando, nós temos uma fórmula: força-peso, massa, aceleração da gravidade. Se eu tenho a força-peso normalmente em Newton, massa, quilograma, gravidade, metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar a gravidade da Terra, a gente normalmente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado.
ela é 9,800 e alguma coisa, tá? Mas a gente diz 9,8, mas é arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, a gravidade é 1,6 aproximadamente, 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos então verificar uma coisa. Olha lá, se eu tenho a massa de uma pessoa na Terra, olha a balança que eu estou usando, 78 quilogramas. Na Lua, a massa dessa pessoa será a mesma, não sofre alteração. Agora, se eu for fazer referência ao peso, olha agora, peso é a força com que a Terra está nos puxando para o centro. Lembram que a gravidade da Terra é aproximadamente 10. Se eu pegar 78 e multiplicar por 10, eu vou ter 780 newtons. Agora, se eu pegar essa mesma pessoa, esse mesmo astronauta e puser na Lua, eu vou pegar a massa dele, 78, vou multiplicar por 1,6, aproximadamente 125 newtons. Ou seja, o peso dele será menor, porém a massa não será alterada. A massa permanecerá a mesma. Não estou falando do tempo que ele vai levar lá e que ele pode vir perder essa massa muscular. Eu estou falando da massa no momento em que ele chega até lá. Tudo bem? Muito bem. Espero que tenham entendido. Até um próximo momento. Beijo, me liga. Fui!